Fala galera, beleza? Boa tarde para todo mundo. Estou gravando o vídeo aqui a pedido de alguns alunos em relação a um confronto de termos sintáticos, o agente da passiva e o complemento nominal, beleza? O que vocês precisam ter em mente? Lembrar que o complemento nominal ele é um termo essencialmente preposicionado, beleza? Ele está sempre vinculado a um substantivo abstrato, ou a um adjetivo, ou a um advérbio. Lembrando, se ele tiver complementando um adjetivo ou um advérbio, sempre vai ser complemento nominal, beleza? O agente da passiva, o que acontece? Ele é um termo preposicionado também, tranquilo? Mas ele é o camarada que é responsável por praticar a ação verbal nesta voz passiva analítica, beleza? Tranquilo? E aí, qual que é a situação? Vocês precisam relembrar três ideias. As vozes do verbo, as vozes verbais. O que a gente tem de voz verbal? A gente tem a voz ativa, a gente tem a voz passiva, que se divide em voz passiva sintética, que é aquela reduzida, que é o verbo mais o pronome ser, ou voz passiva analítica, que é aquela forma analítica em português. Tudo que é analítico é uma forma mais extensa. Que a voz passiva analítica é aquela estrutura ali, normalmente do verbo ser mais um verbo ser. É um verbo auxiliar, mais um verbo principal, em que o verbo auxiliar é o verbo ser e o principal ele aparece no particípio. Então você tem muito essa estrutura, o verbo ser e o verbo estar como verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Lembrando que é aquela ideia do particípio, né? Temos os particípios regulares e irregulares. Normalmente são aquelas terminações, a, do i, do ito. Tranquilo? Então veja, ó, a voz ativa, voz passiva, que se divide em sintética e analítica, e ainda temos a voz reflexiva, que é aquela ideia de que quando o sujeito pratica e sofre a ação. Tranquilo? Eu vou dar um exemplo de cada voz para a gente só relembrar. O que é uma voz ativa? Por exemplo, se eu escrevo assim, ó, o menino quebrou a janela. O menino quebrou a janela. Veja, quem é meu sujeito? O menino. O verbo quebrou, verbo transitivo direto. Quebrou o quê? A janela, objeto direto. Veja, quem é o sujeito ativo? O menino. Tranquilo? Sujeito simples, o núcleo, menino. Beleza. Veja agora, vamos transpor essa voz ativa para a voz passiva analítica, por exemplo. Então a frase era, o menino quebrou a janela. Veja que vai haver uma mudança, como se a gente vai fazer um X, e você vai perceber que o sujeito ativo passa a ser o agente da passiva na voz passiva analítica. O objeto direto da tua voz ativa passa a ser o sujeito paciente na voz passiva. Por quê? Porque ele vai sofrer essa ação. Veja, repetindo, a voz ativa, o menino quebrou a janela. Vamos transpor para a voz passiva analítica. A janela foi quebrada, olha aí a locução verbal, ser mais particípio do verbo principal, pelo menino. Olha o agente da passiva, pelo menino, termo preposicionado pelo menino. Tranquilo? Veja que agora nós temos quem era sujeito na voz ativa passa a ser o agente da passiva, na voz passiva analítica. Quem é o objeto direto na voz ativa passa a ser o teu sujeito paciente na voz passiva analítica. E veja que na voz passiva analítica apareceu a estrutura de locução verbal, verbo ser mais particípio, foi quebrada. Tranquilo? Beleza? Muito bom. E um exemplo da voz reflexiva, o soldado cortou-se com a lâmina. Veja, o soldado cortou-se, esse se aí, percebe esse pronomezinho se acompanhado ligado ao verbo? Veja que o sujeito é o soldado, ele praticou a ação e sofreu a ação. Tá entendendo? Digamos, então a gente está diante de aí um exemplo de voz reflexiva. Tranquilo? Agora veja, olha essa questão aqui que caiu na prova da especialista. A aldeia era povoada de caiçaras. A aldeia era povoada de caiçaras. Veja, aí ele marcou de caiçaras. É um termo preposicionado. Vamos ver, ele é complemento nominal ou é um agente da passiva? Qual que é o bizu que eu vou dar para vocês? Tentem transpor da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa. Se você fizer essa transposição da voz ativa para a voz passiva ou da voz passiva para a voz ativa, e isso daí mantiver o teu sentido original do texto, é porque certamente você está diante de um agente da passiva. Tranquilo? Beleza? Vamos fazer, ó. A aldeia era povoada de caiçaras. Então ele marcou de caiçaras. Veja, se era povoada, eu tenho locução verbal de voz passiva analítica. Então essa frase, a aldeia era povoada de caiçaras, está na voz passiva analítica. Vamos transpor para a voz ativa. Os caiçaras povoavam
povoavam a aldeia. Os caiçaras povoavam a aldeia. Eu consegui e mantive o meu sentido original do texto? Sim, certamente. Então esse termo preposicionado de crianças é um agente da passiva. Tranquilo? Beleza? Aí veja a outra frase aqui, ó, o outro item. As plantas ficaram ávidas de água revigorante. Veja, as plantas ficaram ávidas de água revigorante. Aí ele marcou de água revigorante. Minha cachorrinha tá brava aqui. De água revigorante. Veja, as plantas ficaram ávidas de água revigorante. Se você tentar transpor, se você imaginar que isso seja uma voz passiva analítica, vamos transpor para a voz ativa. A água revigorante avidou as plantas. Veja que perdeu totalmente o sentido. Então, como a gente não conseguiu fazer essa transposição mantendo o sentido original, esse de água revigorante é um complemento nominal. E veja que de fato é, porque de água revigorante está complementando a ideia de ávidas. Ávidas aqui é um adjetivo. Então, se você perceber que ávidas é um adjetivo e tem um termo preposicionado complementando essa ideia, de acordo com o início do vídeo, um termo preposicionado que complementa o sentido de um adjetivo é complemento nominal. Tranquilo? Aí nós teríamos assim, ó, as plantas ficaram ávidas de água revigorante. Esse de água revigorante é um complemento nominal. Veja, ficaram aqui é um verbo de ligação. Se vocês se lembrarem daqueles verbos que são famosos e normalmente são verbos de ligação, também ajudaria. Quais são esses verbos aí que, via de regra, são verbos de ligação? É o verbo ser, o verbo estar, permanecer, ficar, tornar-se. Tranquilo? Então, isso também ajudaria na resolução da questão. Então, nesse sentido agora, de água revigorante é complemento nominal e não é agente da passiva. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Então, agradeço demais a atenção. Por gentileza, dê o like aí, se inscreve no canal, aciona lá o sininho para receber a notificação que a gente vai fazer mais de 1000 questões aí até vocês conseguirem fazer aí as provas de vocês e vocês conseguirem a aprovação, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.